amigos. Então estamos de volta aqui para encerrar nosso pequeno ciclo de palestra. E agora nós vamos ver quais são as soluções que a Santa Igreja nos dá para combater os pecados, essas 3 vertentes de pecados. Então vamos nos ater a isso nesse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Igreja então nos propõe 3 soluções para combater os pecados que nós vimos nos vídeos anteriores. Nós temos aí as obras quaresmais. O que vem a ser isso? Então você tem, obras quaresmais são jejum, esmola e oração. No jejum, nós vamos combater aí toda a pleiade de pecados que vem com relação a esse de bom para comer, a gula, e todos esses pecados que a gente já citou aqui, você vai combater com jejum. E aí é importante que esse jejum seja feito da forma correta. Não é só você parar de comer, ou parar de beber, ou parar de ter acesso, por exemplo, a qualquer tipo de prazer. Você pode fazer jejum, inclusive, do ato sexual em si, se você está num casamento, mas você tem uma relação desregulada com isso. Você pode exercer sim o seu jejum, de várias formas, jejum de televisão, jejum de WhatsApp, de Facebook e por aí vai. Mas a forma correta, você deve oferecer o seu jejum no altar do sacrifício. Você suplementa o sacrifício de Jesus com o seu jejum. Ou então você entrega o seu jejum às mãos de Nossa Senhora, para que ela cuide, para que ela faça uso desse sacrifício de forma adequada. Ou então você oferece esse jejum pelas almas do purgatório ou pela saúde de alguém. Então você deve fazer, assim como a gente faz no texto, a gente oferece o jejum. Então o jejum ele vai combater todo esse aspecto que vem dos pecados, que vem da carne. Depois você tem os pecados com relação à concupiscência dos olhos, Era bom para ver, Porque eu quero possuir. E aí você vai combater aí com a esmola. A esmola é um desprendimento. Você vai pegar aquele dinheiro, aquele bem que você tem, uma camisa, roupa, e você vai dar. Porque as pessoas têm dificuldade de abrir a mão para doar. Inclusive há uma ideia maligna, muito ligada aí aos movimentos socialistas, de que é o Estado que deve ser o provedor e que você não tem responsabilidade nenhuma com a saúde ou com a fome do outro. Não, você não deve. Isso aí, inclusive, os assistentes sociais pregam isso. Eles são contra qualquer voluntariado porque eles querem acumular poder no Estado. E isso acaba inserindo na sociedade uma prática que vai abrir abertura para o pecado. Então esse exercício da esmola, ele é muito importante. E isso aí você está cuidando do outro, em si. E no final, a oração. Quando você vai rezar, você se coloca diante de Deus e aí você vê que você é criatura. Você vai perder essa sua vaidade, a sua prepotência, esse seu orgulho, porque você se coloca aos pés. Por isso que é tão importante você se ajoelhar diante do Santíssimo, se ajoelhar na consagração, que hoje é uma postura arrogante, A pessoa fica de pé, como fica Satanás. É por isso que ele é pintado sem joelho, Que ele não dobra o joelho nem na hora da consagração e não dobra o joelho diante da Eucaristia. E aí você tem essa postura arrogante. Então isso também é outra ideia maligna que você veio com a teologia de libertação. Não precisa se ajoelhar não, que aí você não exercita isso. O exercício de se humilhar, da humildade, de se curvar diante do Senhor. E aí nós também temos, para combater isso, e isso também é muito comum, mas a gente não se pergunta, que são os votos religiosos, que também fazem com que a gente combata esses 3 raízes de pecados. O primeiro vem a castidade,
A castidade é esse exercício, né? Não é só se privar de sexo, porque você pode ser casado e ser casto, né? Você pode ser solteiro e ser casto. Então você conservar a situação que você tem. Então se você é solteiro, eu não tenho esposa, não posso fazer sexo, eu não faço. Eu mantenho a minha castidade de solteiro. Eu sou casado, tenho esposa, eu faço sexo de forma adequada com minha esposa, né? E se a pessoa é religiosa também tem o exercício da castidade. Então, a castidade e o jejum, ele vai combater esses pecados que vêm da concupiscência da carne, ou seja, era bom para comer. Depois ainda, nos votos religiosos, tem o voto de pobreza. É esse desprendimento de coisas. Então, essa concupiscência dos olhos, é aquilo que era bom para ter, bom para olhar, você tem com o voto de pobreza. O religioso tem o voto de pobreza e nós podemos dar esmola, né? Nós podemos nos doar o nosso tempo, né? Que é a questão da prática aí, da caridade. Então você precisa, não é só preencher o cheque, você precisa também fazer o exercício de ir lá na casa dos velhinhos, levar, fazer companhia. Essa questão de doação é que você vai ter nesse aspecto da avareza, das coisas que eu quero ter para mim. Então você tira um pouco do seu tempo e você doa. E por final, né, a obediência. A obediência vai aí combater aquela coisa da soberba, né? Não, eu vou obedecer de forma amorosa. Então é muito comum, às vezes numa comunidade pequena, você tem lá um coordenador de comunidade que às vezes a pessoa é analfabeta ou despreparada, desqualificada, mas ela serve a comunidade com amor e ela é coordenadora da comunidade. E às vezes você que tem leitura de catecismo, de Bíblia, de teologia, não sei o quê, você deve aí de forma caridosa obediência àquela pessoa, porque ela está de forma caridosa conduzindo a comunidade e aí você deve entrar para dar suporte e ajudar aquela pessoa. A mesma coisa é o padre é um homem, ele erra muito e não tem como conhecer tudo. E você, de forma caridosa, deve seguir a orientação do seu pároco, do seu padre, do seu bispo. O bispo tem mais autoridade, mesmo que ele não seja uma mente brilhante, a gente deve de forma obediente, né, para poder combater essa questão da soberba. Não, eu sou fulano, eu sou o doutor em teologia, sou, né, o grande aqui, eu não vou obedecer. É exatamente aí que você cai no mal da soberba. Então, nós temos aí as obras quaresmais, jejum, esmola e oração. Devemos ter essa prática. E os religiosos também, castidade, pobreza e obediência. E nós devemos, então, tentar fazer esse exercício para combater aí, né, essas 3 vertentes de pecado. Nós podemos avançar mais ainda em cada um dos pecados. O livro do Kevin Vost é muito rico, né? Muito conteúdo aqui. Ele separa até em 44 pecados diferentes, cada um com a sua natureza. A gente pode, numa outra oportunidade, falar a respeito disso, mas por enquanto é só. Obrigado pela companhia e semana que vem a gente volta.